Olá, dragzinhos e dragzinhas, tudo bem com vocês? Titia voltou para mais um plantão de sexta. Ai, esse coisa do meu nariz ficou muito gritante, né? Eu fui tentar fazer um. Acho que melhorou, agora suavizou. Pronto. Titia voltou para mais um plantão de sexta-feira. Vou trazer a maior quantidade de informações possíveis em um único vídeo. Porque sábado e domingo, como vocês já sabem, como vocês que já estão aqui acompanhando a titia faz tempo, sabe que a titia não pode fazer lives mais de final de semana, porque eu tô lá em outra cidade, né? Lerros daqui. Então, eu vou começar já com essa notícia bombástica que a Anitta chamou a Maia Massafera de feia, né? Para já entrar aqui no nosso conteúdo trans. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Porque ele desinteressou, gente. Simples Mas do assim. nada, assim, é mais louco que a gente. A pessoa pode simplesmente, hoje em dia, com vício em dopamina, amor, a pessoa vai, se interessa por uma coisa, se interessa por outra, desinteressa, uma rapidez dos pensamentos. Eu não sei, manda depois, manda uma fotinho estratégica, se rolar, rolou. Se não Ela rolar, já me falou como é que se não rolar, arruma outro pra falar, uai. Verdade. Só tinha um boy pra falar? Tava na... Aqui a Anitta tá dando um conselho pra Maia Massafera, porque parece que a Maia Massafera tava de ligue, tava teclando lá, conversando com um bofe, e o bofe do nada desapareceu da vida dela, né? Começou a dar um ghosting aí, como a gente chama. E ela foi pedir um conselho pra Anitta, né? Ah, eu tava falando com um bofe, eu tava gostando desse bofe, e o bofe sumiu, o que que eu faço? E a Anitta falou, né? Ó, vamos ver o conselho da Anitta. namorando esse? Não, mas eu Então gostei você tava desse. falando só com esse? Tá, eu parei de falar com os outros. Aí as guerreiras sabem que ela errou, tá? Se ela não tá namorando, não tá com compromisso com o boy, ela tava conversando só com esse, aí você não foi guerreira. Aí ela dá uma sugerida ali que você sempre precisa ter mais de um contatinho, né? Acho que eu tenho um vídeo aqui no canal, não tá aqui nesse canal, tá lá no TikTok, mas eu vou fazer questão de subir, né? Que bofe, né? Contatinho. Se você tem mais de um, quando o seu carregador de celular principal quebra, você não sente nenhum problema, porque você vai para o backup. Agora, quando você só tem um carregador de celular, né? Aí que é o problema. Aí quebra, você vai fazer o quê? Vai ficar sem celular? Não dá, né? Precisa de mais de um cabo, mais de um carregador de celular na vida das pessoas. Você foi uma... garota, aí tu tá com problema, dependência emocional, porra. Fala o mico do, sei lá. Eu gosto da minha lente. Por que eu sei, por exemplo, sei lá, que eu não gosto da lente? Mas você é uma plástica, você já fez várias igual eu. Não, amor. Você faria mas a eu plástica reclamei do olho? Eu falei da sua plástica? Não. Eu falei do quê? Você faria a plástica do olho? Maria Não, Morena falou que ia fazer. preste atenção aqui. Eu não faria. Eu falei da plástica? Não. Eu falei do quê? Da lente. Eu uso lente? Não. Então, eu já usei uma vez ou outra, assim, de brincadeirinha. Uma ou outra, mas não assim, assumindo pra vida. Eu usava, tipo, uma que era... ou pra clipe temático, ou uma que é parecida já com o meu olho. Assim, tá artificial demais. Tá. Na minha opinião. Mas se você tá feliz assim, amor, usa a lente, bota a lente aqui, ó. Por que ele não mandou mensagem? Então, aí, a Anitta, na cara de pau, falou que a Maia Massafera tava feíssima de lente. Feíssima. Tá uó, gatinha, essa sua lente. Esse outro aqui a gente vai deixar para depois. Deixa eu abrir esse daqui. A próxima notícia. Deletaram! Ai, que forte. Vamos pro próximo, então. Para a próxima notícia. Ah, tá. Gente, eu adoro. Eu até já fiz uma enquete aí com vocês para ver se vocês também queriam ver coisas desse tipo, né? Mas aí, como a maioria ainda não respondeu, então eu deixei. Mas eu adoro ver
coisas transfóbicas na internet, porque é bom a gente estudar o nosso inimigo, né? E eu acredito que quando a gente lê mais, vê quais são os argumentos que as pessoas transfóbicas usam, pelo menos no meu ponto de vista, tá? A gente acaba se tornando mais forte. Inclusive, a gente consegue gerar mais argumentos para debater com pessoas transfóbicas. Então, eu achei um Twitter aqui, onde todos os posts cometem transfobia. E eu queria ler com vocês, para a gente poder rir juntas. Já queria avisar se você tem algum problema com isso, se você for sensível a esse conteúdo, né? Pula esse vídeo lá para frente. Vou deixar aqui embaixo marcado o tempo que a gente vai ficar aqui nesse Twitter só lendo coisas transfóbicas, porque na realidade, eu adoro isso, né? Ler também, estudar, porque o que fez a pessoa ter uma raiva, um ódio, ou por que a minha existência incomoda a outra pessoa? Por que tem pessoas que precisam dizer que, ai, você é um homem? Eu não tenho problema com isso, né? Ai, quer me chamar de homem? Me chama. Ai, eu sou um homem de cabelo comprido que botou peito, que fez uma pepeca, né? Artificial. Ai, mas o meu cromossomo vai ser sempre o X, não sei o quê. Vai! E você tá ganhando a mais? Você tá ganhando alguma coisa a mais por isso? Você tá ganhando alguma coisa a menos por isso? A minha existência fere, em algum âmbito, a sua liberdade? Ou não? Eu acredito. Bom, eu já posso já adiantar para 99% do meu público que me assiste, está todo mundo no Brasil. Então, o fato de eu ser uma mulher trans aqui na Europa não impacta em nada na vida de vocês, né? Mas tem gente que mesmo assim sente a necessidade de ir lá e soltar aquele spread daquele ódio, né? De destilar o ódio deles. Então eu gosto de ver isso para tentar entender o que passa na cabeça da pessoa. Por que a minha existência, que estou aqui do outro lado do oceano, a 9.000 quilômetros de uma pessoa, machuca tanto, né? O que essa pessoa tem de ferido dentro dela, de quais os traumas que essa pessoa tem, que o simples fato de eu existir agride a existência dela. Então, eu sou dessas, eu adoro entrar em posts e ficar vendo coisas transfóbicas, até mesmo para eu aumentar a minha base de argumentação. E aí eu vou trazer aqui agora nesse vídeo, este coisa aqui, ó, é um Twitter aonde todos os posts cometem algum tipo de transfobia, né? E aí ele começa com um transbordador espacial. Ele coloca uma foto de uma ai, meu Deus do céu, de uma CD, uma drag queen, não sei, não me parece uma trans, até mesmo pelo formato do rosto e tudo, a gente vê, né? E aí eu não tô aqui para medir quem é menos trans ou mais trans, né? Eu só diria que essa pessoa que tá na foto não teve ali a influência de nenhum hormônio feminino atuando no corpo dele ou dela, não sei como identificar aqui. Porque quando a gente começa a fazer o uso de hormônios, né, e de preferência, gente, se você for engravidar, se você for iniciar um processo de transição, por favor, procure um endocrinologista, não faça isso por conta própria, porque é muito perigoso, né, o uso de hormônio indiscriminadamente ou loucamente, como várias meninas fazem aí, traz consequências para a sua saúde, mas a gente percebe que as pessoas que não usam um hormônio mantêm mais características do sexo do qual elas nasceram, né? A menos que você tenha nascido com alguma
algum problema hormonal, alguma doença em que comprometeu ali a quantidade de hormônios do seu corpo, alguma disfunção hormonal, né? Então, normalmente, o homem que se monta vai ter uma cara um pouco mais masculina, né? No universo que a gente lê ali o que é um homem e uma mulher. E quando a pessoa começa a fazer o uso de hormônios, que é uma pessoa que iniciou um processo de transição, o uso do hormônio, a absorção dos hormônios pelo corpo dela vai começar a suavizar as características do signo do signo não, do estigma ali, do sexo do qual ela nasceu. Então tem, infelizmente, pessoas que você olha e fala: "Não, isso é um homem de peruca, não é uma trans", né? Não sei. E vocês, o que vocês pensam disso? É óbvio que tem gente, a gente precisa tomar muito cuidado quando fala sobre o uso de hormônios e o processo de transição, porque tem pessoas que não tomam hormônio, decidem ali transitar sem o uso de medicamentos e tá tudo bem, a gente precisa respeitar essas pessoas, né? Até mesmo porque algumas delas já têm características do signo do qual ela, do signo não, é porque em espanhol a gente usa signo, né? Mas em português é de sexo. Do sexo do qual ela tá migrando, então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Mas não fazendo julgamento aqui de causa, eu tô vendo ali uma CD, né? Um homem montado ali costurando, e aí eles colocam um transbordador espacial. E aí a gente vai continuar lendo aqui, ó. Algumas travas estão lindas, que hacen o tratamento hormonal temprano, terminam mais buenas que algumas mulheres. Então, o que ela quis dizer aqui é que algumas travestis, depois de fazer um tratamento hormonal, ou iniciar o tratamento hormonal muito cedo, acabam no final resultando muito mais bonita do que mulheres biológicas. E eu também concordo, gente. Eu vi até um post em um outro, acho que esse foi no Facebook, tá? Eu vi um outro post de um rapaz, não, foi no Reddit. Eu vou até trazer esse outro, vai ficar para tema de um próximo vídeo. Eu vi até um dos rapazes que questionou por que que algumas mulheres trans acabam ficando, e isso a gente não pode generalizar, não estou generalizando, não estou dizendo que isso vai acontecer em 100% dos casos, mas o que a gente pode dizer que é uma verdade, e eu também acredito, que tem algumas mulheres trans que acabam realmente ficando muito mais bonitas do que uma mulher cis. E eu acredito, e aí tá aí, né, fonte, vozes da minha cabeça, que é por causa da quantidade de hormônios femininos que essa menina trans insere. Então, eu tenho amigas, né, não vou citar nomes aqui, mas eu tenho amigas, inclusive que eu trouxe pro podcast Café com Trans, que eu acho elas, eu vou citar nome assim, a Josi, a Irã, lá de São José dos Campos, eu acho ela linda. Aquela menina aquela mulher, né? Uma mulher. Ela é linda. Eu olho para ela e falo, meu Deus, ela conseguiu atingir um nível de perfeição que eu gostaria de atingir na minha transição. Infelizmente não deu certo, fiquei assim dessa forma. Amanda Matricard. A Amanda Matricard foi uma mulher trans que eu também entrevistei aqui no podcast Café com Trans, isso quando ainda era só lá no Spotify. E a Amanda, a minha história com ela, o dia que eu conheci ela, lá em 2018, no curso do Google Woman Will, né, que era um curso exclusivo para mulheres trans que o Google proporcionou lá no Brasil pela primeira vez em toda a América. Depois ele foi fazendo isso em outros países. Mas eu, quando conheci a Amanda, eu cheguei lá e eu estava fumando, né, do lado de fora do prédio, e ela veio e me pediu o isqueiro.
E aí eu olhei assim pra ela, dei aquela olhada de cima pra baixo, assim. Tá bom. Aí eu pensei, olha só como a gente o preconceito às vezes é uma coisa forte na gente, né. Aí eu pensei assim comigo, mas pensei quieta ali, calada na minha. Falei: "Nossa, eles fizeram tanta propaganda que esse evento era só para mulheres trans e travestis, e aí deixaram essa racha vir aqui fazer o quê? O que que essa mulher tá fazendo aqui?". E daí a gente, automaticamente eu já criei aquele rancinho, sabe, dela. Falei: "Ai, esse negócio aqui era só para os travestis, o que que essa racha tá fazendo aqui? Que uó". Aí a gente entrou, começou a tomar café e tudo, tá-tá-tá, tá-tá-tá. Nisso chegou a Maitê Schneider, se apresentou ali pra gente e tal. E aí começou a conversar com a Amanda, e aí ela começou a falar alguma coisa do processo de transição dela. Gente, a minha cara, assim, ó, plá, caiu no chão na hora. Porque a Amanda Matricardi, pra mim, é uma mulher tão passável, que eu não tinha detectado que ela era uma mulher trans. Eu pensei que ela era cis. E automaticamente, olha só como a gente às vezes, né, comete uns preconceitos, umas bobagens, umas tonterias. Eu, por saber que aquele evento era exclusivo para mulheres trans e vi uma que eu, na minha cabeça, achei que era cis, eu já automaticamente tinha pego um rancinho dela. Falei, nossa, uma cis aqui tá fazendo o quê? Nem era para ela estar aqui, ela tá ocupando o lugar de uma mulher trans. Depois, né, em seguida, alguns minutos depois, quando a gente foi ali para iniciar o café da manhã e tudo, que a Amanda começou a falar do processo de transição dela, eu falei, gente, já amo essa mulher, porque como ela tá linda, eu acho ela muito feminina. Mas vamos continuar aqui no nosso no nosso post de transfobia. Ali pedi que me explicaram o verbo to be, pero como não entendi, me la colhei. Não entendi essa piada em espanhol. Não falha. Vamos dizer a verdade. Aí vem um outro e fala assim, ó, decir, né? Dizer a verdade não é discurso de ódio. As mulheres trans são homens. E eu acho isso incrível, porque se você acha que eu sou um homem, tá tudo bem, né? Você não vai ganhar mais o fato de eu ser um homem, você não vai ganhar menos. O impacto social que você vai ter acreditando que eu sou um homem não vai mudar em nada na minha vida e muito menos na sua. Então, se você quiser acreditar que eu sou um homem, eu não tenho problema com isso, né? Só que você precisa entender o contexto do qual a gente está inserida e pelo menos no meu caso, tá? E aí eu tô falando aqui por experiência própria. Se eu ando na rua, normalmente, né, ou quase que em 99%, 99,99% das vezes, as pessoas vão olhar para mim e fazer uma leitura feminina. Então vão: "Senhora, por favor, moça, garota, tia, vem aqui". Então se as pessoas das quais eu convivo, ou quando eu saio numa rua, quando eu vou em um órgão do governo, né, me chamam senhora, por favor, moça, né? Aqui na Espanha eles usam muito chica, chica, por favor. Então a sociedade me lê como mulher, né? E aí o fato de você achar que eu sou um homem não vai mudar nada na minha vida, né? Até mesmo porque aí entra aquela discussão assim, né? Ai, mas tem aquela coisa do banheiro feminino. A sociedade em si me lê como mulher. Eu, particularmente, nunca tive problema em entrar em um banheiro feminino, né, e chegar lá dentro e vir segurança e vir outras mulheres e fazer aquele rebuliço, aquela coisa. Amanda, isso é uma situação particular minha. Eu nunca tive problemas em frequentar banheiros femininos. Eu até prefiro o banheiro feminino, porque o banheiro feminino é aquelas casinhas fechadas, cada uma entra ali, faz o que precisa fazer e sai. A gente, na realidade, só vai compartilhar o espelho e a pia ali onde lava a mão, né? Só isso. Então, se a outra tá com uma calcinha
bege, a outra tá com uma calcinha marrom, a outra tá vestindo um espartilho, a outra tá sem calça. A gente não vai ver isso, como no dos homens, que é tudo muito aberto, muito escrachado. Eu até arrisco a dizer que os homens que são muito falocentristas, né, os homens, o pensamento deles é tudo muito baseado no pênis, né? Para o homem é tudo. Até por isso tem essa coisa do travequeiro, que eles têm aquele vício, aquela coisa de querer todos os dias uma travesti nova, e se puder sair com 2, 3, 4, 5 travestis ao mesmo tempo, eles vão sair, porque eles têm uma fixação muito grande pelo falo. E aí, isso se refletiu, né, de uma forma bem sutil ali no banheiro deles. O banheiro do homem é tudo aberto, por quê? Porque um entra ali e fica literalmente mostrando o troféu dele para os outros, né? E eles ficam ali no banheiro, naquela coisa de um ficar olhando do outro, né? Tem aqueles em estação de metrô e trem, né, eu acho que aí no Brasil, na Barra Funda, na estação de trem da Barra Funda, é um negócio que é um mictório, assim, é uma coisa única. É uma coisa de ferro, assim, que é uma coisa só. Então ali nem aquelas divisõezinhas de um para o outro não tem. O cara chega ali, tira o negócio dele para fora, o que está do lado já dá uma miradinha ali, o outro também já dá uma miradinha, porque para o homem é tudo muito em torno do falo ali, né? E as mulheres não, elas não ficam comparando, ai, o rasgo tá aqui, o lábio tá mais assim. A mulher não tem isso, né? Então, não sei, gente, eu acho que. E você pode ver que o povo que ataca as mulheres trans usando banheiro são sempre esse povo que tá lá no banheiro masculino manjando a neca do outro, mas aí eles querem que eles querem que as mulheres trans frequentem o banheiro masculino para eles também darem uma manjada ali, uma mirada no produto final delas. É uma pena que o meu eu já tirei, né? Cortei e doei. O meu era tão grande que deu para eu doar para 3 pessoas. Ai, que forte! As coisas de hoje em dia. Vamos continuar aqui, ó. Licenciada, engenheiro e o Carnitas El Cunhado. Também não compreendi essa. Vamos lá. Top personas que me fazem feliz. Queria ver mais. Tinha mais How LOL. Deixa eu voltar aqui, magnífico. Ó. Papa, sou gay. E aí posta um tanque, não entendi isso. Deve ter um contexto muito específico. Tiraram. Tinha bastante coisa nesse post aqui ontem, quando eu olhei para adicionar ele aqui na pauta trans, mas eu acredito que tiraram. Tinham mais coisas aqui, tinham mais coisas transfóbicas. Mas chega, já foi aí uma inserção bem legal. Deixa eu ver com quantos minutinhos a gente já tá, 24 minutos. Então, assim, para finalizar o nosso vídeo de hoje e o nosso plantão de sexta-feira, eu vou trazer um videozinho, né, aonde tem um rapaz que explica pra gente a consciência de classe. Porque eu percebo que no Brasil muitas pessoas nem sabem o que é direita, nem sabem o que é esquerda, mas elas estão se degladiando por uma coisa que elas não sabem o fundamento daquilo. Então, antes de você se posicionar, falar, não, eu voto no fulano X, eu voto no ciclano Y,
né? E aí, só lembrando, tá? Para que ninguém venha me atacar, eu não moro mais no Brasil, eu não voto, aí eu não tenho nada a ver com o problema de político de vocês. Se você vota no Lula, no Bolsonaro, isso é um problema seu. Aqui na Espanha, né? O meu voto não vai interferir em nada na vida de vocês aí. Então, não venham me perturbar aqui nos comentários. Mas eu achei o vídeo desse rapaz muito bem explicativo para a gente conseguir entender. Ele faz algumas explicações de se você é de direita ou de esquerda. Então vamos lá, ó. Mucha gente de clase baja que no se dan cuenta de que son clase baja del todo. Então, muitos pobres, classe barra, né? Seria da classe baixa ali, da classe pobre, né? Muitos pobres que não se dão conta de que são pobres, né? E eu já vi isso e já presenciei pessoas. Você tá ali dentro da casa da pessoa, mas ela se acha que ela não é pobre, que ela é rica. Eu hoje em dia, depois que eu fiquei aqui na Europa e eu comecei a pensar, eu falei, gente, nossa, eu tinha uma pessoa que eu conhecia que realmente não se considerava pobre, morava numa casa dentro de uma comunidade, né? Praticamente ali, por dizer, mas a pessoa não se considerava pobre, achava na cabeça dela que ela era rica. Não, eu sou rica. Pobre é quem tá na rua, quem tá dormindo na rua. Não, isso já é miserável, é diferente. Eu, porque tenho uma casa e porque ganho um salário mínimo ou um auxílio do governo, eu sou rica, né? É uma distorção da realidade incrível. Então, ele começa já falando que tem muito pobre, que é o que eu acredito que acontece muito no Brasil. Tem muito pobre, classe baixa, que não sabe que é classe baixa. Porque para ele o ser pobre é você ser indigente, é você morar na rua, é você não ter o que comer. Isso é pobre. Não, isso é pobreza extrema, é miserável. Mas o pobre, porque ele tem uma casa e porque ele tem um gato ali da net, né? Tem um gatonete, tem um gato de água, tem um gato de luz, ele já acha que ele não é mais pobre. Então vamos continuar aqui. A lo mejor es eso. Y yo tengo una clave. Si tú para sacar una sartén tienes que sacar otra de encima, es que no eres de clase alta. Então, o primeiro passo aí que ele faz para você identificar se você é pobre ou não. Se você vai sacar uma sartén, então se você vai tirar uma frigideira de lá do armário e você já tem que tirar outra de cima, ou seja, se você tem mais de uma frigideira na sua casa, você não é classe alta, você é pobre. Ou seja, os ricos não têm muitas panelas, né? O que os ricos fazem? Não sei, porque eu não sou rica. Mas vamos continuar. Então, se você for tirar do armário a sua frigideira, lá do armário de panela, se você for tirar do armário de panela a sua frigideira, e você tiver que sacar uma de cima, de tirar uma já de cima, então você já não é rico, né? Você é pobre. ¿Me entiendes lo que te digo? Vale, O sea, vale, si vale. tú cuando vas a sacar sartenes tienes que sacar Vale. varias, coges, quitar una, poner y tal, eso es que no eres... Entonces, si tú vas a sacar una sartén tienes que sacar otra primero, no votes a la derecha. Então, quando você vai tirar a panela ali do armário, né? A sartén ou a frigideira? A sartén é mais para frigideira. Se você for tirar a frigideira do armário, você vai ali fritar alguma coisa para você comer. Se você, na hora que for tirar a frigideira do armário, tiver que tirar alguma outra frigideira, alguma outra panela de cima, você já não é rico. Então, você não deveria votar na direita, né? Esse é um dos princípios básicos. Mas vamos continuar, que ele vai dar mais algumas outras explicações. Es un poco resumen. No se puede explicar de una manera más gráfica. E o outro ainda complementa, não tem uma forma mais gráfica, né? A não ser se você desenhar para as pessoas tentarem compreender, né? Se quando você for tirar uma panela para cozinhar alguma coisa do seu armário, você precisar tirar outra de cima, você já não é
rico, você já não deveria votar na direita, né? Tem mais de uma panela em casa? Opa, isso já é um sinal de que talvez você não deveria votar na direita, mas vamos continuar. Ese es el medidor. Correcto. Ese es... Vale. O sea, tú puedes votar a la derecha si cuando haces la cena de Navidad, las sillas que tienes para los 12 son las 12 iguales. Esse é um ponto que eu achei muito interessante. Você pode votar na direita, então, assim, você, teoricamente, se você tem um entendimento básico ali do que é direita, do que é esquerda, você pode votar na direita se quando você fizer a cena de Navidade, que é o jantar de Natal, você fez uma festa de Natal, né, um jantar de Natal, reuniu toda a sua família, as 12 cadeiras da sua mesa são iguais. Então você poderia, teoricamente, se considerar uma pessoa de direita. As 12 cadeiras são iguais, você pode votar na direita. Se as 12 cadeiras da sua mesa, né, lá onde você vai servir o jantar, não forem iguais, isso é um sinal de que talvez você não seja da classe alta que você pensa, né? Porque pobre normalmente compra aquelas mesas que tem seis filhas, tem 6 cadeiras, né? E aí, quando chega o vizinho, aí você pega uma outra que é aquela de plástico, aí traz uma outra, pede uma emprestada para o vizinho. Então, as 12 cadeiras não vão ser iguais. Isso indica que você não deveria votar na direita, mas vamos continuar. Entonces sí puedes votar a la derecha. ¿Esto es nuevo? Sí, sí. ¿Tú no lo has contado nunca? No, no. Pues me lo quedo. Pois me lo quedo. Então ele começou a rir, né? Então ele aceitou essa forma de explicar de uma forma bem didática, né, para um pobre que ele é pobre. Vem cá, quando você faz um jantar aí na sua casa, né, um jantar para toda a sua família, as 12 cadeiras da mesa são iguais? Se não são, você não deveria votar na direita, você não deveria se considerar rico. Mas é isso, são esses elementos básicos, esses elementos gráficos, né? Esses desenhos, esses dibujos que falta pro pobre de direita no Brasil entender qual é o lugar dele na sociedade. Hay mucha gente de clase baja que no se dan cuenta de que son clase baja del todo. A lo mejor es eso. Y yo tengo una clave. Si tú para sacar una sartén tienes que sacar otra de encima, es que no eres de clase alta. ¿Me entiendes lo que te digo? O outro ri. Vale, O sea, vale, si vale. tú cuando vas a sacar sartenes tienes que sacar Vale. varias, coges, quitar una, poner y tal, eso es que no eres... Entonces, si tú para sacar una sartén tienes que sacar otra primero, no votes a la derecha. Não vote na direita. Então, se for tirar uma panela e tiver outra em cima, não vote na direita. Es un poco de resumen. No se puede explicar É um pouco de um resumo. de una manera más gráfica. Ese es el medidor. Correcto. Ese es... Esse seria, então, um medidor que a gente deveria adotar. Vale. O sea, tú puedes votar a la derecha si cuando haces la cena de Navidad, las sillas que tienes para los 12 son las 12 iguales. Entonces sí puedes votar a la derecha. ¿Esto es nuevo? Então é isso. Aí voltou, né? Ele explicando de novo das cilhas, das cadeiras. E é assim que a gente termina o nosso plantão de sexta-feira. Eu espero que o seu final de semana seja maravilhoso. Segunda-feira, lunes, titia tá aqui de volta. Um beijo no coração de vocês e até segunda. Tchau, tchau. Mua!